Vamos dar continuidade aqui agora com a palestra do nosso conselheiro da ABRA-PCH, o Sérgio Costa, diretor da Vilco Energias Renováveis. Bom dia a todos, obrigado a presença aí. Bom, agradecer ao convite da nossa vice-presidente participar da mesa. Quando ela me convidou, foi para conversar sobre possibilidades de viabilização do PCH e CGH nesse momento crítico, em que a fonte hídrica, por razões diversas, não está mais competitiva, e estamos trabalhando para fazer isso, se tornar ela mais competitiva. E tinha sugerido falar de separação lastro-energia, em que seria uma situação em que a gente verifica que está em avanço agora no modelo do setor elétrico, na renovação nos estudos de renovação do setor elétrico brasileiro, em que a gente acredita que, pela fonte hídrica ter uma característica de maior confiabilidade no curto prazo de geração, né, valorando a questão da intermitência, a gente acredita que vai ter uma precificação melhor, né? Então haverá aí leilões de capacidade e outras coisas mais. Mas aí o tempo é curto, né? E então a gente decidiu focar em outro assunto, que seria projetos híbridos, né? Na questão de se está difícil competir ou guerrear contra o inimigo, una-se a ele, né? Se está complicado competir contra eólica e solar por razões diversas, principalmente custo de implantação e estratégias e planejamento, então por que não tentar se unir? Então a gente fez aqui uma abordagem diferente, em que inclusive conversei com os colegas da ANEEL aqui antes, né? A questão de projetos híbridos ainda é uma questão que está em análise na ANEEL, na questão regulatória, né? Em que estamos falando aqui de projetos híbridos que não está a par, seria você inserir no empreendimento de geração PCH ou CGH junto com solar, ou PCH e CGH junto com eólica, ou PCH e CGH junto com eólica, solar e biomassa, e mais reservatório de sistema de armazenamento de energia, né? Mas vamos lá. Primeiramente, dizer que projetos híbridos não é novidade, tá? Isso aí já vem lá desde a década de 70. Os primeiros projetos híbridos aconteceram nos Estados Unidos, e por razão óbvia era por questão de geração diesel junto com eólicas. Eram projetos pequenos, na faixa de 500 kW a 1 mega. Tá? Para a gente poder definir um sistema híbrido, é que você tem que verificar que tem que ter uma fonte diversa, né? Tem que ter uma fonte diversa em que necessariamente tem um aumento da confiabilidade de geração. Porque se você for colocar dois sistemas que você não tem uma confiabilidade, por que você vai fazer um sistema híbrido? Então a gente fala muito sobre complementariedade, né? Que no Brasil, principalmente, a gente ouve falar muito de complementariedade eólico-solar. Isso é verdade em algumas situações e regiões no Nordeste, né? Mas isso não é sempre uma lei. Então, a questão de projetos híbridos e complementariedade tem que ser verificado caso a caso, sistema a sistema. Mas o objetivo principal é que, com o projeto híbrido, a gente vai ter uma otimização da geração, vamos ter uma minimização dos custos, tá? E os sistemas podem ser tanto conectados à rede ou à carga diretamente, sistema on-grid ou off-grid. Ok? No Brasil, o primeiro sistema híbrido foi na ilha de Fernando de Noronha, em 86, tinha um sistema de geração diesel, e a distribuidora lá de Pernambuco decidiu fazer um sistema eólico, tá? Colocou uma turbininha eólica. Posteriormente, teve uma repotenciação do sistema e foi para a faixa de 2,1 mega, que era uma eólica que ampliou de 75 kW mais 225 kW. Veja a potência como é baixa, né? Isso não é nem potência de CGH, tá? E depois teve a integração recente de uma usina fotovoltaica de 500 kW corrente contínua, 500 kW pico, que a gente chama aqui. E, posteriormente, foi integrada outra também, uma outra usina fotovoltaica, que fez com que tivesse uma redução do custo de consumo de combustível na ilha de Fernando de Noronha de mais ou menos 400 mil litros de diesel, que tem uma térmica local lá, mais ou menos 10% do consumo dessa ilha. No Brasil, já tem vários projetos híbridos. Tá? Tem vários projetos híbridos, principalmente na concepção eólico-solar. O maior deles, da Enel Green Power, no Nordeste, em que tem-se aproximadamente um sistema em que são 80 megawatts de potência eólica, com mais 11 megawatts de potência pico em sistema fotovoltaico. Bom, o maior projeto híbrido que tem atualmente em desenvolvimento no mundo é um projeto de 250 megawatts de potência total, sendo 150 megawatts de eólica e 100 megawatts de fotovoltaica. Bom, a complementariedade. Então, a combinação entre os diversos recursos naturais, de chuvas, rios, ventos, sol, faz com que você possa explorar satisfatoriamente
a complementariedade entre os recursos. Veja, essa palavra ela é importante, é satisfatoriamente, porque sempre é necessário fazer um estudo de viabilidade técnico-econômica para a situação no local. E a intermitência da eólica e da solar, que são as principais desvantagens dessas fontes, né, ela pode ser parcial ou totalmente superada em sistemas híbridos juntamente com a fonte hídrica. Dá para vocês verem ali esse sistema macro que a gente colocou, em que você teria as diversas fontes renováveis. A primeira ali simboliza PCH e CGH, a segunda fotovoltaica, a terceira eólica, a quarta biomassa. Você tem um controlador de potência e um sistema já de baterias junto com controle de carga. Esse sistema de baterias pode ser do lado da carga ou pode ser antes da carga. Ou vamos dizer assim, a jusante ou a montante do controlador de potência. Avançando, para a PCH e CGH, a complementariedade com solar e eólica ela pode mitigar os riscos hidrológicos, principalmente. A gente ouve falar aí há mais de... está indo para 4 ou 5 anos, o risco hidrológico de GSF, da falta de geração de energia, face à garantia física contratada do empreendimento de PCH e CGH. Assim, se você tem como mitigar esse risco hidrológico através de um hedge, seja ele um hedge contratual através de uma seguradora, um hedge financeiro, ou, por que não, um hedge físico, em que você poderia fazer uma segurança energética adicional ao teu empreendimento hídrico através da implantação de uma fonte adicional de geração de energia, seja ela biomassa, eólica ou solar. Esse é o ponto de discussão da nossa apresentação. Então, a composição ótima de cada fonte para aquele determinado local, avaliando aquele determinado recurso, para aquele determinado empreendimento hídrico, a composição de tantos por cento de geração eólica, tantos por cento de geração solar, junto com PCH hídrico, é que vai te dar no portfólio da geração uma maximização da sua receita, ou seja, a maximização da sua geração e, por consequência, uma melhoria no seu hedge, ou possivelmente possa até te dar uma possibilidade de retorno maior de venda adicional de energia, por exemplo. A gente entrou em contato e agradecer aqui já a Eletrisa, operação e manutenção de usinas hidrelétricas. Nós fizemos 2 cases, né? Ali está o Walter Torresani e o Olinto, né? Que nos gentilmente cedeu os dados de geração real de operação dessa CGH das Pedras, uma CGH de aproximadamente 1 megawatt de potência instalada, com as 2 unidades geradoras diferentes, uma com 700 kW e a outra com aproximadamente 290 kW, e uma garantia física de 620 kW. Já adiantando, para quem está olhando o gráfico e entende um pouco de hidrologia e está habituado a verificar tipo de curva, percebe-se que essa usina, por algum motivo, ela tem alguma coisa que faz ela gerar a menos do que o esperado da garantia física. Vocês veem que tem uma distribuição das curvas, você tem ali a variação de 100 kW ao longo dos anos do mês até quase 800 kW. Então, uma flutuação grande que mostra que ela tem um problema de entregar a garantia física dela. Uma variação, talvez, porque o reservatório seja muito pequeno ou porque o rio é muito nervoso. Ele, basicamente, está variando muito. Então, foi um bom case. A gente viu a geração média aqui, a gente verificou que tem uma flutuação na garantia física real mesmo, de medição, ela varia muito, né? Geração média. E a gente fez o quê? A gente fez uma análise do déficit da garantia física. Então, pegamos, simplesmente, a garantia física dessa usina e verificamos, fazendo um cenário para o ano de 2018, para todos os meses e horas do ano, a gente fez uma média para cada hora de todos os meses e verificou se atendia ou não a garantia física. Por que isso? A gente está começando a se preparar agora para o famoso PLD horário, que nada mais é do que a metodologia para precificar, comercializar, contratar, vender e operar, já operamos, a energia em forma de base horária. Acontece que a contabilização e a contratação da energia aqui hoje é feita em base mensal e semanal, em termos de fechamento contábil, vai ser agora em base horária, e estamos na mudança do setor. A gente verificou o déficit da garantia física dessa CGH, e a gente verificou, por que não instalar uma fonte fotovoltaica? Então, vamos instalar uma fonte fotovoltaica. Esse é um cenário simulado. Nós instalamos 4 megawatts de corrente alternada. Vocês podem se assustar com a terminologia, mas seria 4 megawatts de energia ativa. 4 megawatts de potência instalada entrega na rede. Lembrando que o fator de capacidade de usina fotovoltaica é menor. Nessa região aqui, dessa CGH, seria na faixa aí de 18% a 17% ou menos. Então, vocês podem ver ali no quadro, tem geração ali em janeiro, que é um mês que tem bastante, ao longo ali das 10 horas do dia às 11 horas do dia, de 2 mega. Seria 2 mega médio. Então, você tem uma noção por que foi instalado 4 megawatts. Tá? Então, a gente fez essa avaliação aí e fez uma análise de complementariedade. A gente avaliou a complementariedade
E a gente verificou ali que, ao longo das 24 horas do dia, obviamente a fotovoltaica ela começa a trabalhar a partir das 7 horas do dia nessa região, e ela se encerra ali a partir das próximas 19 horas no mês de janeiro, por exemplo, verão. Essa linha vermelha que vocês estão vendo ali seria a garantia física. Então, tem um déficit assim mesmo. Mesmo instalando a fonte fotovoltaica, em janeiro, teria um déficit, né? Não conseguiríamos atender na geração horária. Tá? Lembrando que isso poderia ter um sistema de armazenamento que acumularia a energia que vamos avaliar à frente. Já em junho, que seria o mês de inverno, também, e aí é um pouco mais crítico, tem um déficit maior de geração no sistema híbrido. Já, novamente, em outubro, a gente teria um atendimento integral da garantia física, né? E teria aí, vamos dizer assim, uma poupança se tivesse um sistema adicional de armazenamento para armazenar essa energia. Tá ok? Bom, e o que a gente fez daí? A gente verificou o seguinte. Ok, supondo que nós estejamos operando num sistema horário, base horário, que temos que contabilizar a energia em base horária. Esse sistema não atenderia. Então, veja, mesmo uma CGH de 1 mega com a fotovoltaica de 4 megawatts, não atenderia sozinho no sistema do PLD horário, na contabilização horária, se fosse para entregar energia ao mesmo momento, a não ser que tivesse um sistema de armazenamento de energia. Então, a gente verificou aqui que, no mês de fevereiro, nós teríamos aí um déficit máximo de quase 0,6 megawatt às 5 horas da manhã. E, para atender isso, se tivesse um sistema de armazenamento de energia, uma bateria ao sistema, a gente poderia cobrir isso daí. Ok? Somente lembrando que isso foi um case, uma hipótese, simulação de ter que realmente entregar energia na base horária, contabilizar na base horária e contratar na base horária, que eu tenho dúvidas ainda como é que vai ser isso. E a gente fez um outro case também. Avaliamos daí uma PCH maior, mas nesse caso a PCH ela não tem problema de GSF, ela entrega 100% de energia da garantia física. Vocês podem observar que a curva, a distribuição é um pouco melhor face à garantia física da usina, que é de 4,9 megawatts. Essa PCH aqui ela fica no Rio Guarita, no Rio Grande do Sul também. Ela tem 8,8 megawatts de potência instalada. Então, vocês veem que a distribuição, vocês têm uma nota de corte, ali, uma garantia física ali, que é mínima, e fica todas as curvas acima. Essa seria a distribuição de geração ao longo das horas do dia, do ano, ao longo de todos os meses, tendo a sua potência média. Como eu falei, não houve déficit de garantia. Então, para fazer análise, nós aplicamos um GSF sintético. Nós inventamos um GSF, pegamos toda a energia gerada e tiramos 15% do que é mais ou menos a média que está acontecendo de problemas de GSF em alguns empreendimentos ou na maioria de empreendimentos de PCH. Tem alguns que estão indo para 20%, mas aí tem até problema de projeto, mas não vamos falar sobre isso. Mas a média em torno de 15% nesses últimos anos que deu. A gente aplicou isso daí, teve novamente a geração média, e aí fizemos o quê? Aí colocamos a análise de projeto híbrido para solar. Então, verificamos, ok, para essa pseudo-PCH Tambaú, que não entregaria garantia física, quanto de solar poderíamos e teríamos que instalar? Instalamos daí 5 megawatts de corrente alternada, ou seja, energia ativa, para verificar qual seria o comportamento. Porque essa curva irreal de janeiro de 2018, que ela não estaria entregando, então, novamente, a gente vê ali que das 7 horas até as 19 horas teria um atendimento da geração de energia, mas, nesse caso também, se tivesse sendo contabilizada energia horária, seria necessário um sistema de armazenamento de energia, bateria. Nesse caso aqui, às 21 horas do dia de janeiro de 2018, nós precisaríamos um sistema que tivesse acumulado 1,22 megawatt médio. Claro, pode ser um sistema de 2 megawatt médio, que nesse dia tivesse disponível 1,22, porque a partir do outro dia ele renova, né? O sistema ele é feed-in, feed-out, alimenta e sai. Bom, avançando aí, a gente viu o comportamento em junho. Veja que em junho já praticamente o sistema estabilizou. Somente com essa fotovoltaica, que é no inverno. Então, no inverno, junho, para essa pseudo-PCH com problema de GSF de 15% ou de 85% de entrega de energia, um sistema de 5 megawatts atenderia plenamente. E vimos também para dezembro. Obviamente, dezembro é verão, né? Então, ficou um hedge. Aqui você geraria o seu hedge, poderia vender o adicional de energia no Mercado Livre, por exemplo, faria uma conta reserva para poder cobrir, eventualmente, a falta de energia dos meses de seca e falta de irradiação solar, né? Então, aqui mostra bem uma situação que você faria uma poupança face ao teu investimento de implantação do solar junto com a tua PCH. Isso aqui é bem interessante. E aí fizemos o quê? Ok, isso foi para uma análise em que a gente conhece um pouco mais o recurso que é o solar. Agora, aí fazemos uma análise onde a intermitência é maior, onde a intermitência você não consegue controlar a geração que seria eólica.
Novamente, pegamos um sistema em que estaria essa pseudo-PCH e aplicamos daí uma eólica, ou, na verdade, colocamos 2 aerogeradores, cada um de em torno aí de 3 megawatts. Ok? Colocamos isso daí. Veja que está em termos de fator de capacidade de 40%, com a probabilidade de 50%, que é a probabilidade real de produção. Não aplicamos nenhum risco de probabilidade de 90% ou garantia física. Foi assim, a possibilidade real de entrega dessa eólica face a essa região, que é um outro estudo que a gente tem. A gente pegou dados reais da região que é próxima, e isso aí são dados próximos da realidade. Bom, novamente, a gente viu aqui que, nesse caso aqui, em janeiro de 2018, que já tínhamos comparado lá com a solar, teria um déficit, aqui não, aqui já entregaria. Veja que foi uma surpresa para mim, eu não esperava que às 15 horas iriam bater na tampa. Claro que teria que ter uma segurança, mas aqui demonstra que o sistema foi bem dimensionado, nesse caso aqui atenderia plenamente. Comparando com o solar, esse aqui teve a vantagem. Claro, a eólica gera mais, tem um custo um pouco maior de implantação, mas ela gera mais. Já em abril de 2018, a gente verificou que aí teria que ter novamente o mesmo sistema de armazenamento, mas nesse caso aqui, precisaria 3,3 megawatts de energia a ser armazenada nesse RED. Novamente, fizemos para agosto e teve nota de corte. Para dezembro também um exemplo, que aí tem aí em dezembro realmente seria criada uma receita muito grande. E agora eu vou abordar aspectos regulatórios. Depois, se tiver dúvida como foi feito os estudos, estou à disposição. Questão dos aspectos regulatórios. Aproveitando os colegas aqui da ANEEL, a gente sabe que a regulação está avançando nesse sentido, mas a gente ponderou alguns pontos. Por favor, não sinta que é uma crítica, mas é uma provocação apta à discussão num momento importante de mudanças do setor. Na ANEEL, hoje, cada fonte de geração é tratada separadamente. Então, você tem o licenciamento ambiental diferente, uma outorga separada diferente, uma anuência diferente, um ponto de conexão diferente. O que a gente tem falado aqui são sinergias. Quando você tem um empreendimento híbrido, você tem que abordar sinergias para, de forma racional, ter uma otimização do sistema. Por que não autorizar que, por o mesmo ponto de conexão, você tenha a mesma autorização, desde que não ultrapasse o limite de injeção de energia negociada? Então, se você pegou uma autorização para injetar 5 mega na rede, quando você teria um projeto híbrido, você teria 5 mega de injeção, não interessa que tipo de fonte. Seria fonte eólica, solar, principalmente devido à questão do GSF. Porque hoje o empreendedor de PCH ele está numa situação complicada. Ou ele paga para cobrir a falta de geração, de que ele assinou o MRE, né? Ou então ele vai numa seguradora, que tem que pagar um dinheiro grande, um custo de capital enorme, para poder tentar cobrir por hedge financeiro isso também. Então, ao possibilitar a conexão de energia adicional, seja ela por responsabilidade do empreendedor, uma eólica, uma solar, para poder cobrir, isso passa a ser vantajoso. Porque, com o tempo, vai se pagar o investimento e ele automaticamente vai sair do GSF sem ter que mudar regulatoriamente a garantia física dele na outorga da ANEEL que saiu da usina. Essa é uma questão interessante, mas hoje não é possível, porque no ambiente de contratação regulada você não pode fazer troca, swap, de contratos de energia de fonte solar, eólica, junto com o PCH. Você não pode, porque se você está vendendo energia, por exemplo, de uma PCH no leilão, você colocou lá e vendeu energia do leilão, para o PCH. Você não pode fazer essa troca. Então, isso tem um complicador. No mercado livre, talvez fosse mais viável fazer isso. Outra questão é a ausência de um processo de licenciamento ambiental único. Isso é muito complicado. Nós acabamos de licenciar, nós estamos obtendo agora uma licença ambiental prévia, um projeto eólico que a gente tem aqui no Santa Catarina, que já está indo para 4 anos. Então, a gente que trabalha com PCH e CGH, lembrando que a Vilco trabalha com todas as fontes de energias renováveis. Então, a gente consegue ver as reclamações de todos. Mas, vendo aqui, a gente acha que o pessoal de eólica e solar é tudo muito fácil também a licença ambiental, mas não. O problema de licenciamento ambiental no Brasil é infraestrutura generalizada. É infraestrutura generalizada. Tem alguns casos, força maior, mas a gente percebe que é uma mentalidade que é complicada lidar. E se você tivesse um licenciamento ambiental da infraestrutura como um todo, isso andaria muito mesmo. Já falamos sobre a questão da conexão ser autorizada para a injeção da energia no ponto de conexão independente da fonte. E outra questão interessante aqui é empreendimentos de capacidade reduzida, são empreendimentos com potência abaixo de 5 megawatts, independente da fonte, seja CGH, eólica, solar, biomassa ou lixo. Esse empreendimento ele não precisa ter um ato autorizativo de outorga da ANEEL. Então, você tem a responsabilidade de implantar e, após a implantação, colocar em operação e aí fazer um registro para encaminhar para a ANEEL a sua ciência, a sua responsabilidade que você está assinando, que se aquela usina, por exemplo, a barragem cair, você é responsável e a ANEEL simplesmente anue. A gente entende que a falta de uma anuência, uma autorização da ANEEL anterior à fase de implantação dificulta esse processo.
Por quê? Porque se você tem um documento desse, da ANEEL, dizendo, olha, você tem uma outorga de implantação de capacidade reduzida. Não quero complicar, porque falar outorga seria complicar. Não, mas, na verdade, que facilitaria, principalmente na questão aqui do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental ele fica assim, olha, manda aí para mim, então, me manda a outorga da ANEEL. Você tem uma CGH, então me manda a outorga da ANEEL aí. Não, você não tem isso. Já estava querendo ver um entendimento melhor, maior, mas nas regras de comercialização de energia, quando você vai fazer apresentação de procedimentos de comercialização e tudo mais, eles solicitam que tenha essa documentação para você estar apta a vender e comercializar energia. Então, é uma questão em que a gente vê aí que somente após a obra que você recebe o registro da ANEEL e que o empreendedor poderá dar início ao processo mesmo de adesão junto à CCE. Claro, tem situações que consegue aderir antes, mas é uma coisa tão complicada aí, porque fica no limbo. Você está com o empreendimento, você vai colocar em operação, mas você não pode se aderir à CCE. Isso traz riscos. E riscos significam perdas. Uma última pergunta para o Sérgio, da Vilco. É possível exemplificar o ganho financeiro que se teria com 2 usinas, uma CGH mais uma fotovoltaica, trabalhando em conjunto, quando comparada, caso elas estivessem trabalhando separadas? Excelente pergunta. É possível, sim. Lembrando que a garantia física do empreendimento ela passa a ser uma composição da garantia física da parte solar com a composição da garantia física da parte hídrica, já presente. Então, basicamente, é um delta, é um adicional de garantia física que você vai quantificar, faça um delta de CAPEX, você tem um novo investimento. Como nesse empreendimento você já tem toda a infraestrutura realizada e operativa, basicamente infraestrutura de conexão elétrica, que seria aproveitada pela parte solar, você teria aí reduções de talvez 60% até 70% de todos os custos. Somente o painel fotovoltaico, numa planta fotovoltaica, em torno de 35% a 40%. Com mais os inversores ali, eu poderia afirmar que seria aí um ganho aí de 50%. Então, sendo mais objetivo, se o teu empreendimento de PCH ele tem uma rentabilidade de 12%, e essa fatia então, do adicional da garantia física de solar seja, por exemplo, 20% a 25%, a rentabilidade somente dessa garantia adicional seria mais de 20% a 25%. Então, você teria uma composição que você teria aí um aumento médio, talvez, aí de 2 pontos percentuais a 3 pontos percentuais na sua rentabilidade do seu projeto PCH. Então, se você tem um PCH de 12%, se você colocar um empreendimento fotovoltaico, face ao aproveitamento da infraestrutura, você teria o ganho aí de 2 a 3 pontos percentuais. Então, passaria de 12% de taxa interna de retorno, passaria para 13%, 14% ou 15%. Eu queria fazer uma observação em relação à sua apresentação, por sinal, parabéns pela apresentação, ficou muito clara, muito objetiva, muito enriquecedora. Eu queria colocar aqui que a ANEEL, foi provocado, conversamos no início, né? A ANEEL, nas próximas semanas, está instaurando uma consulta pública especificamente para tratar sistemas híbridos. E o objetivo da ANEEL é justamente identificar questões regulatórias que precisam ser modificadas, alteradas, aprimoradas, para incorporar essa modalidade no nosso parque gerador. Então, o objetivo da consulta pública, a ANEEL tem feito várias reuniões com associações, com empresas que já têm algum tipo de experiência nacional ou internacional no tema, e o objetivo dessa consulta pública é colocar para contribuições perguntas que vão orientar todo o processo regulatório. É uma fase muito inicial. Nós vamos colocar perguntas, questionamentos sobre questões regulatórias, questões técnicas a respeito desse sistema, e que isso vai subsidiar, numa segunda etapa, a abertura de uma audiência pública já com uma base conceitual mais forte, com todo esse embasamento que a gente vai receber nessa fase inicial. É uma nota técnica que está sendo construída a 4 mãos pela Superintendência de Regulação da Geração e a nossa Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração. Bom, o que eu tinha para falar era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, nos procure. Lembrando que a gente acabou de criar um grupo técnico, juntamente aqui com a autorização do nosso presidente, para poder abordar os assuntos do novo modelo do setor elétrico. Então, quem não estiver participando da ABRAPA-SCH e quiser participar desse grupo, tiver ideias, tiver interesse, tiver capacidade, o interesse mesmo de participar, está convidado a vir falar com a gente. Tá ok? Muito obrigado.